Queridos cursistas, saudações! Esta nossa primeira aula objetiva fazer com que o estudante do ensino médio, a partir da qualificada formação docente, reflita sobre a realidade social com vistas à sua transformação. Além disso, é importante que você, cursista, analise e descreva a própria prática docente a partir da sua prática. Para aprofundamento, vamos dar destaque a 4 conceitos básicos, a saber, o conceito de sociedade, prática docente, memória e pesquisa na educação, buscando a superação do simples agir social, a intencionalidade sobre a prática docente, o desenvolvimento da consciência crítica e reflexiva a partir da produção sobre a sua prática e refletir sobre a prática presente, articulando com o passado, com vistas à proposição futura. Você sabia que a reflexão sobre a prática deve partir também de um problema, a saber, o que fazer para aperfeiçoar e revisar a sua prática docente com vistas à transformação socioeducativa? Iniciemos então a reflexão sobre os conceitos. O primeiro deles é sobre memória, que, segundo a Ecléa Bossi, na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição no conjunto das representações que povoam nossa consciência atual. Nesse sentido, ser professor decorre de uma identidade, e essa identidade passa pela reflexão sobre o que se faz, ou, noutras palavras, passa pelo controle intelectual da própria ação, ciência e consciência e reelaboração memorialística. Já a reflexão sobre os conceitos articulados de prática docente como ato de pesquisa valoriza a pesquisa como princípio educativo, que, para Pedro Demo, a pesquisa é o processo que deve aparecer em todo o trajeto educativo. A pesquisa deve estar aliada à reflexão, que, segundo Dermeval Saviani, deve ser radical, rigorosa e de conjunto. Portanto, é preciso de intencionalidade. A palavra intencionalidade, no seu sentido etimológico, vem do intentione, de intentos, que seria o particípio passado de intendere, que significa tender a, voltar-se para um determinado fim ou propósito. É intensationes, que significa o que faz e pelo que se faz, aquele dentro da ação onde o ser age. Se ampliarmos a visão, podemos afirmar que a intencionalidade é um modo de pensar profundo no que diz respeito à questão não apenas do conhecimento, mas da produção desse conhecimento. Quer dizer, reflexão sobre o que fazer, para que fazer, e este que fazer que deve se realizar de maneira radical, rigorosa e de conjunto, como já citamos Dermeval Saviani. E a conscientização crítica sobre o fazer a partir da sua própria prática, para lembrar o pensamento freiriano. É, portanto, uma forma de conhecimento fundamentado e radical sobre aquilo que praticamos e pensamos. E o cotidiano, nesse caso, o escolar, ao ser pensado numa atitude de intencionalidade, vai ganhando formas e sentidos apropriados e particulares para aqueles sujeitos que o vivenciam. A intencionalidade é o que permite estabelecer o mundo que desejamos, pensamos ou queremos, não de maneira abstrata, como o cogito cartesiano, mas pela prática, porque surge do que se mostra como fenômeno. A prática docente, quando fundamentada nesses princípios, contribui com a construção de uma sociedade como lugar social, organizado a partir de elementos básicos, a saber, o sujeito social, este que transforma e é transformado, o espaço da política, o espaço cultural, o espaço territorial e socioambiental
e, por fim, o espaço da coletividade e da diversidade. É na articulação desses conceitos, sociedade, memória e pesquisa, como princípio educativo na prática docente, que a identidade do professor vai, ao longo do tempo, sendo intencionalmente construída a partir das dimensões cultural, pessoal, acadêmico, científico e escolar. Cursista. No tópico depoimento do módulo, acesse experiências de professores a fim de realizar aproximação empática, ou seja, compare ou reflita sobre a sua própria prática docente. Já como atividade avaliativa, participe do chat respondendo a seguinte questão: como foi a sua primeira aula? Descreva. E como provocação do tema, depois de ler os depoimentos e tendo como referência sua própria prática, pesquise em especial a obra indicada nas referências do módulo na aula 1, de título A Divina Comédia da Minha Vida Profissional, e compartilhe impressões com seus colegas cursistas, realizando também uma reflexão crítica sobre ela. Realize os seguintes aprofundamentos: identidade docente e diversidade, formação docente em processo, memória e de produção, reflexão intencional sobre a prática docente como ato de pesquisa, considerando a pesquisa como princípio educativo, corpo de conhecimento sobre a prática docente, filosófico epistemológico, social, político, técnico metodológico, dimensões da formação docente, cultural, pessoal, acadêmico, científico e escolar. E descrição e narrativa da prática. Daí você deve seguir com a produção do seu memorial. Querido cursista, encerramos aqui esta nossa primeira aula. Saudando a todos, nos veremos na próxima aula com o tema Biografia, Autobiografia, Textos Literários e Filmes enfocando a prática. Até lá!